Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vocês sabem que uma das mentiras que eles precisam manter em pauta para comprovar essa cosmologia infinita, né, que nos foi passada, uma das coisas que eles precisam aí colocar na mente das pessoas é acerca de alienígenas, UFOs, OVNIs. E você tem isso estampado aí na mídia, você tem isso estampado em filmes, em revistas, em tudo quanto é lugar você vai ver essa questão de extraterrestres, OVNIs. Isso é uma das formas que isso uma mentira dita várias vezes, ela vira verdade, porque isso vai incutindo na cabeça das pessoas, desde criança ali, falando de aliens, filmes que ganham Oscar, né, falando como o ET. Então tudo isso é preciso incutir na mente das pessoas para manter essa mentira dessa cosmologia louca que eles nos apresentaram. Então, gente, eu vou pegar uma matéria aqui do Wikipedia. Não sei se vocês já ouviram falar aqui no Stonehenge. São umas pedras que existem lá no sul da Inglaterra, e ela tem esse nome Stonehenge porque no inglês arcaico significa pedras. Então, tá aqui uma matéria do Wikipedia, né, falando um pouquinho sobre Stonehenge. Então nós vamos ler aqui um pouquinho. O Stonehenge é uma estrutura composta formada por círculos concêntricos de pedra que chegam a ter 5 metros de altura e a pesar quase 50 toneladas, onde se identificam 3 distintos períodos construtivos. O chamado período 3100 a.C., quando o monumento não passava de uma simples vala circular, com 97,54 metros de diâmetro, dispondo de uma única entrada internamente, erguia-se um banco, aí vai embora, falando, tá? O círculo estava alinhado com o pôr do sol do último dia do inverno e com as fases da lua. Beleza? Aqui nós temos algumas, tá aqui o local, sul da Inglaterra. Aí, durante o período 2150 a.C., deu-se a realocação do santuário de madeira, a construção de 2 círculos e pedras azuis, etc. Aí vai. Período 2075 a.C., as pedras foram derrubadas e as pedras de grandes dimensões, megálitos ainda no local, foram erguidas. Estas pedras medindo em média 5,49 metros de altura e pesando cerca de 25 toneladas. Foram transportadas do norte por 19 quilômetros, entre 1500 a.C. e 1100 a.C. Então vocês têm aqui, vou até desativar, eu li um pouco, tá? Porque eu vi várias matérias, vocês podem procurar, é só desativar o... Só um minuto, gente, para mim terminar um raciocínio aqui. Deixa eu botar no modo avião, senão começa a chegar a notificação aí. Só um minuto, deixa eu ajeitar aqui. Então, gente, eu vi vários documentários falando do Stonehenge. Tem uma série muito famosa do The History Channel chamada Alienígenas do Passado. E tudo isso, cara, eles tentam incutir na mente das pessoas. Tudo isso é trabalhado, né, de forma que as pessoas passem a acreditar nessa cosmologia louca que eles nos apresentaram. E a série faz um suspense terrível, dizendo, será que teriam sido alienígenas que trouxeram essas pedras lá do norte, a não sei quantos quilômetros? Será que alienígenas ajudaram aí os homens a construir, né? E começa a incutir aqui na nossa cabeça. Tem um documentário também falando do Stonehenge na National Geographic. Gente, se der, daqui a pouco, mais tarde, eu vou colocar esses links aqui na descrição do vídeo para vocês verem o suspense que eles fazem. E mais grave ainda é a questão dos arqueólogos
que datam lá, vocês viram as datas, 2500 a.C., 2000 a.C., são datações de cientistas, arqueólogos. É isso, é sobre essas coisas que nós temos que parar para analisar, gente. Nós temos que pensar. Porque as pessoas perguntam, então vocês estão contra tudo? Todos os cientistas estão mentindo? É das duas umas. Uns mentem porque sabem. Outros mentem porque foram ensinados para eles assim. Isso tudo é muito grave, porque mexe também com tudo, por exemplo, o modelo geológico da Terra, sobre a idade da Terra, o que a datação de ossadas com carbono 14, a datação de rochas com urânio 238, tudo isso a gente deve confiar que a Terra tem mesmo bilhões de anos, a gente deve acreditar nesses cientistas. Então você tem ali, inclusive no documentário do History, eu ia passar aqui o documentário, mas meu vídeo, o YouTube não autorizou. Eu tinha feito o vídeo já tinha editado, e coloquei uma parte do documentário e o YouTube bloqueou o meu vídeo. Então, para não utilizar aquele documentário, eu vou deixar aqui na descrição Alienígenas do Passado, do The History Channel. E vocês vão ver como eles falam, cara. Os arqueólogos, estudiosos falando, 2500, realmente, aquelas datas, antes de Cristo e etc. Só que o que aconteceu? Um funcionário... Eu vou mostrar aqui as imagens para vocês, beleza? Espera aí, só um minuto. Vamos ver agora a verdade sobre a construção do Stonehenge. Vamos lá. Então, gente, em 1954, essa é a real data em que o Stonehenge foi construído. Eu afirmo isso. O que ocorreu foi que um funcionário que trabalhava nessa empresa, no trator, tá? Ele liberou essas imagens agora, há alguns meses, na internet. Ele dizendo que teria sido construído em 1954. Muita gente vai dizer que é mentira, muita gente vai dizer que é fake, que foi apenas uma reforma, tá? Muita gente vai dizer que foi apenas uma reforma, mas o que eu vejo nessas imagens é ele sendo construído do zero. Eu vejo fundação. Isso aí não é reforma. Isso é uma construção. Então agora você, analisando essas imagens, cada um tire suas próprias conclusões. Na minha visão, ele foi reconstruído do nada. Os arqueólogos dataram isso aí de 2500 a.C. E você vê as imagens da fundação. Você vê alicerce ali, vários buracos grandes sendo cavados ali. Na minha visão, esse funcionário que trabalhava no trator dessa empresa liberou essas imagens. E como ficam, olha lá, eu estou vendo um local sendo construído basicamente do zero. E como fica a cara desses arqueólogos, desses pseudocientistas? Ou eu vou dizer que uns são mal intencionados e outros apenas aprenderam dessa forma. Então, esse povo idiota que fala que a gente luta contra tudo, todos estão mentindo, não. Não é que quando fala de astrônomos, todos os astrônomos estão mentindo, não. Eles aprenderam da forma que ensinaram para eles. Muitos mentem por má fé, mas outros mentem porque assim aprendeu. Como é o caso aí, uma vergonha dessa para a arqueologia mundial. Aí, o Stonehenge sendo construído em 1954, na década de 50. E eles datando 2500 a.C. Aí muitos isso é fake, isso aí foi uma reforma. Reforma? Eu vi imagens ali de algo começando do zero. Cada um analise essas imagens e pense da forma que quiser. Eu vi rituais ali, imagens ritualísticas, na época da fundação, na época da construção. Daqui a pouco vai aparecer e vocês vão ver. Isso tudo, gente, serve para enganar as pessoas. Tem seriados falando sobre isso aí, falando que alienígenas ajudaram a construir isso aí. Tudo isso é trabalhado de forma para que as pessoas acreditem nessa cosmologia ridícula que nos apresentaram. Mais uma farsa do governo das sombras contra você.
Gente, vão turistas visitar essa coisa que eles dizem ser históricas, é patrimônio mundial da Unesco. E o que você vê é uma construção da década de 50. Olha aí, rituais. Gente, é uma vergonha, cada um entenda como quiser, mas o funcionário que liberou as imagens, ele disse que foi construído do nada, na década de 50, o Stonehenge, que pelos arqueólogos é datado a 2.500 anos antes de Cristo. Então nós podemos duvidar de tudo, da idade da Terra, das idades geológicas, de como são feitas essas datações com carbono 14, urânio 238, e tudo isso podemos duvidar. E mesmo que nós apresentemos provas aqui, vai vir muito idiota, filhote do sistema, que fala besteira. Mas é isso aí, gente. Estamos em busca da verdade. Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço.